Bom, bom dia a quem está aqui presencial, quem está online. Então, a gente vai começar a nossa sexta da mobilidade de hoje com o tema de dados e mobilidade urbana. Sérgio, quer fazer uma pequena introdução? Obrigado, Luísa. Pode. Estamos iniciando hoje mais um Sexta da Mobilidade, que é uma iniciativa do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável, uma iniciativa aqui do Centro de Estudos de Cidades, Laboratório Arquitetura do INSPER, com apoio do grupo CCR. A ideia é, nestas sextas-feiras, a gente fazer eventos pequenos mesmo, eventos que o pessoal pode chamar aí de pocket events, para a gente fazer um debate de temas muito específicos, muito pontuais da mobilidade urbana, eventos híbridos. Nós temos gente inscrita do Brasil inteiro, possibilitando uma ampla participação no debate sobre temas candentes da mobilidade urbana. Esse é o segundo que a gente realiza. A gente fez exatamente um mês atrás, é sempre na última sexta-feira de cada mês que a gente promove esse evento. No próximo mês de novembro, nós vamos discutir soluções brasileiras inovadoras para a mobilidade urbana. Vamos trazer o aeromóvel, que é uma solução puramente brasileira, tecnológica, que está sendo implantado no aeroporto de Guarulhos, para a gente apresentar aqui. Hoje a ideia é a gente bater um papo sobre algo que cada dia que passa se torna mais importante. Quando a gente falava de mobilidade urbana, nem mobilidade a gente falava, há 30 anos atrás a gente falava de transporte, né? Era essa a palavra que a gente usava. O foco mais importante era a infraestrutura. A gente falava de BRT, de corredor de ônibus, de pavimento, de metrô, de trens. E, aos poucos, claro, diante das inovações tecnológicas e principalmente da introdução de uso de gadgets e tecnologias que permitem uma coleta e consolidação de uma gama imensa de dados, a gente começou a entender que essa produção imensa de dados, ela é tão importante quanto a infraestrutura para a gente poder oferecer serviços de mobilidade urbana atrativos e que atendam às necessidades do consumidor. E, ao mesmo tempo, adaptar esses serviços para cada vez mais estarem customizados às necessidades de quem usa a mobilidade urbana. Então, o tema de hoje é um tema que cresce de importância a cada dia e que um dos objetivos nossos com esse evento é criar essa consciência que dados têm a mesma importância que infraestrutura. Tem pouco efeito você fazer um DRT se você não fornecer aos usuários. Você pode ter um corredor bom, uma infraestrutura boa, mas se você não der ao usuário informações, previsibilidade, a capacidade dele gerenciar essa viagem, a capacidade dele integrar, a capacidade dele acessar, usando tecnologia e informações, ele tem pouca utilidade. E, ao mesmo tempo, menosprezar, não levar em consideração os dados que esses usuários, usando o sistema geram, os dados que os veículos geram, os dados que os semáforos podem gerar, para melhor gerir o sistema de mobilidade urbana, é desprezar algo essencial. Então, essa é a ideia hoje. Queria agradecer ao Adriano, Felipe, Heloísa, Helena, que depois de pé esse evento, junto com a Márcia, a presença aqui de um dos maiores especialistas do Brasil nesse assunto, que é o Roberto Spaces, que está aqui conosco, nos assistindo, e até a gente fica constrangido, né, de ter o Roberto na assistência de um evento sobre dados e mobilidade urbana. Heloísa, obrigado. Bom, então a gente vai começar pelo Felipe, que está aqui com a gente. Felipe, ele é mestre em engenharia pela Politécnica da USP, é engenheiro de produção de informação, é líder da Foco da Aceleradora, que atua de frente aí com as startups aqui no INPER. Felipe, fica à vontade. Obrigado. É um prazer estar aqui, é uma honra poder dividir esse pleito aqui com tantas figuras bacanas. Uma honra também representar o Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, aqui da casa. A gente é um trabalho muito bacana, porque a gente permeia tudo que representa inovação e empreendedorismo na escola, né? Então, a gente tem essa preocupação latente de cada vez mais incentivar os alunos e ex-alunos, alunas e ex-alunas a desenvolver soluções para trazer um Brasil cada vez melhor, né? Então, como o Sérgio comentou, né, como que a gente contribui para o uso de dados. Depois a gente pode até comentar de alguns projetos bem bacanas que usam os dados para fazer inteligência de mobilidade de alunos, construindo isso aqui na escola. E também o papel das empresas viabilizando esse tipo de projeto para ajudar a construir um país melhor, mais igualitário no sentido de trazer e fazer com que as pessoas consigam aproveitar a cidade como um todo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Felipe.
Agora a gente vai online, Márcia. O Arthur Kim-Chung, que está aí online com a gente, lá da Alemanha. Arthur, ele é arquiteto e urbanista ciclista, ele atua com tecnologias na frente para impulsionar projetos da sociedade civil. Arthur está desenvolvendo um mestrado em design e computação lá em Berlim e vai participar com a gente agora. Olá, eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Se alguém. Estamos ouvindo, pode ir. Ah, tá. A gente consegue te ver e te ouvir. Se você puder também ligar a câmera, aparece na sala. Eu liguei, mas acho que o host precisa me autorizar, não sei como isso funciona. Apareceu uma mensagem aqui que acho que o responsável pela chamada precisa me autorizar. A gente está alterando aqui. Talvez. Acho que agora está aí. Pronto. Olá, bom dia. Obrigado pela apresentação. Também é um prazer estar dividindo essa mesa com tantas pessoas que, infelizmente, eu não conheço pessoalmente, mas que já li e já vi muitas entrevistas. Então, fico muito feliz aqui também de compartilhar um pouco da minha visão de tecnologia e mobilidade urbana. Acho que a partir um pouco da atuação que eu tenho tido nos últimos anos aqui na Alemanha. Kim, se quiser fazer a sua apresentação agora, acho que pode fazer. A gente cada um vai se apresentando e fazendo sua apresentação. Fique à vontade. Tá ótimo. Uhum. Segundo. Vocês conseguem ver um pouco o meu PPT? Sim, tá bem. Tá. Bom, acho que eu queria começar essa apresentação. E eu sou de São Paulo, então conheço um pouco a cidade. E hoje eu estou representando essa organização que chama Arredo, mas queria também trazer uma escala política, acho que um pouco para essa apresentação, que eu não trouxe muito aqui nos slides, mas eu acho que é um pouco se atentar para a produção de dados e como isso pode alterar um pouco a governança urbana, assim, dependendo de como a gente está produzindo e quem está produzindo esses dados. Então, também queria trazer um pouco essa escala, porque eu vou entrar aqui numa apresentação um pouco mais técnica, querendo mostrar um pouco das tecnologias que a gente está fazendo, das aplicações, mas que também eu acho que tem uma fala um posicionamento um pouco político-crítico por trás, assim. Então, eu também entendo que o contexto europeu é bem diferente do contexto latino-americano, então acho que também isso, eu queria fazer esse comentário também para acho que para fazer essa observação, assim, quando eu trago algumas aplicações aqui das nossas tecnologias nas cidades europeias. Então, e eu vou fazer a apresentação, mas fiquem à vontade também para fazerem perguntas, me interromperem, porque como eu estou online, eu acho que é mais difícil enxergar vocês, assim. Bom, vamos lá. Então, a Redo é uma organização que basicamente saiu de uma universidade chamada Universidade de Münster, que é uma cidade aqui na Alemanha e que está muito colada ao departamento de geoinformática. Então, todos os meus colegas são formados ou professores lá. Então, é uma organização pequena, mas muito colada à universidade. Então, a gente apoia principalmente projetos que a gente chama de Citizen Science, e projetos educacionais em escolas. Então, a gente desenvolve tecnologias para apoiar pesquisadores e apoiar estudantes a aprenderem e trabalharem com pensamento computacional. Então, acho que os nossos projetos vão nessa direção. Eu vou apresentar um pouco, uns 2, 3 projetos e depois vou direto para o projeto com a temática de mobilidade.
Esse é um projeto que a gente desenvolveu uma tecnologia de aplicativo, mas apoiando um grupo de pesquisa. Então, numa abordagem bem europeia chamada Citizen Science, onde grupos de pesquisa utilizam tecnologias para pedirem para os cidadãos coletar as informações da pesquisa. Então, acho que é uma ideia também de engajar os cidadãos na temática ali, no estudo. E no caso aqui, a gente trabalhou com a qualidade de água das torneiras, e os cidadãos iam coletando essas informações e inserindo no aplicativo. Então, eles tinham um kit químico, onde eles testavam a água ali e iam semanalmente colocando informações nesse aplicativo. Aqui já é uma abordagem mais governamental, onde a gente usa muitos sensores de baixo custo, que eu vou já explicar, dos nossos kits, para apoiar o dashboard da cidade. Então, principalmente esses 3 fenômenos, temperatura, umidade relativa e pressão do ar, a gente utiliza os nossos kits que são montados pelos moradores para ser uma contribuição, uma fonte de dados do dashboard da cidade. E aí aqui eu vou entrar nesses kits de baixo custo, que são sensores de baixo custo, e que basicamente eles coletam diferentes informações, mas basicamente informações meteorológicas. E a gente desenvolve esse kit de uma maneira open source. Então, os códigos, o desenho do hardware e uma plataforma de dados abertos aqui que eu vou apresentar. Eles estão todos com os códigos abertos e as informações abertas no nosso site e no site de organizações parceiras. Então, eu chamo isso daqui um pouco a gente chama de ecossistema do Sensebox, que basicamente é esse kit, onde qualquer um pode conectar e começar a montar. Então, ele tem conectores muito simples, você não precisa soldar em nada. Aí você tem a opção de configurar o kit, então coletar dados, sei lá, a cada 5 minutos, a 2 minutos, então você consegue selecionar o sensor que você tem e fazer ele enviar as informações para um mapa de dados abertos, que também a gente mantém, que chama OpenSenseMap. Então a gente chama isso do ecossistema do Sensebox, que é a parte de hardware, a parte de programação e a parte de visualização de dados, todas bem conectadas. Assim. Então, hoje na Alemanha, aqui depois tem o link, se vocês quiserem visitar, mas hoje na Alemanha a gente tem quase 8.000 kits espalhados assim, por escolas, por instituições de educação e por moradores que são curiosos com o projeto e com dados, que também compram e montam nas suas casas. Aí esse daqui é a carinha do kit para você montar na sua casa, que ele coleta a umidade relativa do ar, a temperatura, a luminosidade, velocidade do vento, distância, barulho e som e a qualidade do ar. Então esse daqui fica colocado do lado de fora da casa dos moradores e essas informações ficam disponíveis naquele mapa de dados abertos chamado OpenSenseMap. E aqui é outro projeto que a gente também apoiou algumas cidades na Suíça, que é para utilizar o mesmo kit, mas voltado para pedestres. Então, é o mesmo hardware, um pouco menor, né? A gente chama de mini, mas eles são os mesmos sensores de umidade e temperatura. E a ideia é os moradores coletarem eles mesmos as informações da cidade e compartilharem com a prefeitura e assim mapear as ilhas de calor para a prefeitura fazer uma intervenção no futuro próximo. Aí aqui eu só trouxe rapidinho um pouco a precisão de dados aqui que a gente utilizou para justificar os sensores que a gente estava usando nesse projeto. Então, aqui bem pequenininho é essa caixinha branca que está colocada na base meteorológica da universidade. E aqui mostra, que está muito pequeno, mas mostra como o gráfico do sensor ele acompanha o gráfico da base meteorológica. Então, mostrando que se tiver um simples acerto de diferença, a gente consegue ter uma fidelidade dos dados bem grande. Assim.
Aí esse daqui é a carinha desse estojo, né, onde as pessoas colocavam do lado de fora e percorriam a cidade. Então elas ligavam, colocavam do lado de fora da mochila ou da bolsa e andavam pela cidade. Aí uma curiosidade é que a campanha chamava 1, 2, 3 quente, porque as pessoas ganhavam sorvete quando pegavam o kit na prefeitura e quando devolviam o kit também. Então era uma maneira também de engajar os cidadãos nessa coleta de dados. E aí aqui eu acho que é o projeto que mais se alinha aqui com a temática da discussão, que é o Sense Box Bike. Então, também, de novo, é o mesmo hardware, então a gente usa um hardware baseado no Arduino, que também é um hardware aberto, de tecnologia aberta, e a gente selecionou alguns sensores que podem apoiar o monitoramento de uma qualidade de ciclovias, de uma qualidade de infraestrutura cicloviária, e colocou eles em bicicletas, para ver se os ciclistas poderiam coletar essas informações. Aí aqui foi a primeira versão, e aí eu trouxe aqui já algumas adaptações da primeira versão, mas aqui na primeira versão, basicamente a gente fez duas oficinas aqui na cidade de Berlim, com moradores para coletar essas informações na cidade, né? Então aqui esse primeiro mapa. E aí também, no ano passado, junto com um professor da Universidade de São Paulo, Matheus, a gente fez essa coleta aí em São Paulo, principalmente visando os dados de poluição de ar. Então, a gente teve um resultado um pouco maior, mas eu só trouxe esses 3 mapas para vocês darem uma olhada de como é que foi essa coleta. E também é isso, aqui, só para fazer uma comparação, aqui em Berlim eram 10 ciclistas andando, e aqui foi apenas um ciclista, então também a área mapeada não foi tão grande, assim. E aí aqui é a versão atual, que é a versão, a gente chama de 2, mas na verdade é a versão 15, porque a gente já mudou pequenas coisas, mas que basicamente é o mesmo hardware, mas com sensores um pouquinho mais específicos e também com uma inteligência artificial para ajudar a identificação de algumas informações e seleção de algumas informações. Então, ele está conectado, só para explicar um pouco da tecnologia, acho que aqui fica mais fácil. Só para explicar um pouco da tecnologia, ela é uma caixinha que você coloca na bicicleta, e ele está conectado a um aplicativo, que o aplicativo no seu celular transmite as informações para o mapa de dados abertos. Então, é a mesma ideia do que a gente está usando nos nossos kits educacionais, mas a gente adicionou o celular como forma de transmissão, porque a gente viu que o GPS do celular tem uma precisão muito boa e que se a gente colocasse no nosso kit, a gente teria que mudar a bateria, mudar toda uma infraestrutura que não era necessária, assim. Então, só voltar aqui. Então, é um pouco... Esse aqui é um manual de instruções que a gente distribui para os moradores que utilizam o nosso kit. Então, basicamente, é um suporte que você coloca atrás do seu banco e você liga a caixinha e aí já conecta via o aplicativo no aplicativo do projeto, né? Aí esse aqui também é a carinha dele internamente. Então, esse microcontrolador MCU S2 é esse microcontrolador que eu falei que a gente utiliza uma tecnologia muito semelhante ao Arduino. E aqui são os sensores que a gente utiliza nos nossos outros kits, mas que também a gente está usando nesse projeto do Sense Box Bike. Aí são aqui as informações que a gente está utilizando e o nome dos sensores. Então, temperatura e umidade, material particulado fino, então, para entender um pouco a poluição da área urbana, vibração, que é onde a gente entende quais são as condições do pavimento, a velocidade, a distância para a esquerda, então a gente quer pegar com a distância para a esquerda a distância que os veículos passam das bicicletas, e utilizando também inteligência artificial para
essa análise, né? Então, aqui, acho que nesse diagrama também, acho que dá para entender quais sensores que a gente coleta a informação crua, né, informação direta. Então, temperatura, umidade e material particulado, eles vão direto para o Bluetooth do celular, eles vão direto para o Bluetooth, enviados para o celular e aí para o mapa. Mas o sensor de distância e o sensor de aceleração, eles passam por uma machine learning, onde ali eles têm um tratamento dos dados para eles serem enviados de uma outra maneira para o mapa de dados abertos, para o OpenSenseMap. E aí, no celular, a gente soma a informação do GPS para enviar todos acho que é JSON para o mapa de dados abertos. Aqui eu trouxe só uma referência de como esse sensor de distância ele trabalha. Basicamente, ele é uma câmera de baixa resolução, aonde a gente treinou para ele identificar a diferença de ciclista e um carro. Então, aqui do lado direito vocês conseguem ver os pixels assim, e aí o pixel da massa de um carro e o pixel de um ciclista. Aí aqui mostra um pouquinho melhor a bike passando. E aí também, acho que para destacar que eu acho que essa câmera de baixa resolução, ela também traz um componente que é a privacidade de dados. Então, como você não consegue conhecer exatamente a pessoa, só a massa, a gente consegue garantir uma privacidade de dados nessa gravação, né? E aqui é a massa do carro. Aí aqui eu trouxe a imagem do que a gente vê no aplicativo, né? O usuário, o que ele vê no aplicativo. Então, do lado esquerdo é quando ele está coletando dados. Então, ele vê quase um dashboard ali, onde ele vê as informações sendo coletadas ao vivo. E aí, do lado direito é quando ele termina a coleta, ele consegue reacessar esses dados, refazendo um pouco o percurso dele e vendo as informações ali. Então, aqui o pontinho branco, e aí esses gráficos estão todos na parte de baixo ali, acompanhando a visualização dessas informações. Então, você consegue entrar nos seus trajetos. E aí, essas informações, se a pessoa quiser, ela consegue compartilhar também no mapa de dados abertos, no OpenSenseMap. Então, aqui fica esses dados disponíveis a todo mundo, né? Então, acho que também até pensando numa governança de dados, né? Essa privacidade ou essa autonomia de compartilhar os dados ou não, ele é configurado pelo usuário, que pode escolher quais percursos e quando ele quer compartilhar. E aí, só para finalizar aqui, eu acho que esse é o projeto que a gente está desenvolvendo junto com uma instituição do Brasil e duas instituições da Alemanha, que chama Atrai Bikes. Então, foi onde até eu tive contato com o laboratório da INSPER, que chama Atrai Bikes. Então, a gente está desenvolvendo todos esses sensores, assim, vendo a accuracy dos dados, assim, vendo a precisão dos dados e vendo como eles podem ser utilizados pelos ciclistas e para melhorar a política de infraestrutura urbana para as bicicletas. Então, no Brasil, o Instituto Cordial está sendo financiado pela FAPESP, e aqui na Alemanha, a REDO e a 52 Norte está sendo financiado pelo Ministério de Educação e Pesquisa. E aí aqui uma foto que foi esse workshop de 2 dias, que aconteceu dentro da Tembice, onde as pessoas montavam ali, finalizavam a caixinha, colocavam nas suas bicicletas e a gente dava uma volta. E muitos desses voluntários continuam ainda coletando as informações, enquanto a gente continua desenvolvendo aqui, melhorando essa tecnologia, assim. Então, o grande objetivo, acho que, desse projeto é a gente chegar numa ferramenta onde os governos consigam entender a condição cicloviária, a condição do ciclista dentro da cidade, assim. Então, até no final de 2025,
a gente vai, junto com voluntários do Brasil e da Alemanha, a gente vai continuar desenvolvendo esse projeto. Então é isso. Meu contato fica aqui, eu posso compartilhar a apresentação depois. Aí o site da organização e o site do projeto, que vai ficar até 2025 entre o Brasil e a Alemanha. Muito obrigado. Obrigada, Kim. Obrigada. Tive a oportunidade de ver esse aparelhinho da bicicleta quando você esteve aqui no Brasil. Fiquei com vontade, assim, sem ganhar sorvete, de levar na minha bicicleta para saber por onde eu passo. Eu vou ter que, se um dia sumiu da Helena, fui eu que peguei para mim, tá? Vou abrir agora para Camila. Assim, depois no final a gente vai abrir espaço para todo mundo trocar, né? Vai seguir com as apresentações. Então vou passar aqui para Camila. A Camila do Carmo Perotto é engenheira civil. Ela tem uma especialização em infraestruturas, projetos de infraestruturas e operação de transporte. Atua na frente de dados e é mestranda aqui na casa no INSPER. Fica à vontade, Camila. Acho que você tem a apresentação, já está. Ok. Acho que tá certinho. Obrigada. Bom dia. Bom, pessoal, peço desculpas, tive um contratempo agora vindo para cá, literalmente na quadra aqui de trás. Bom, enfim, hoje eu vim aqui, né, representando a casa, sou aluna do MPP, da turma que iniciou no ano anterior, sou orientada pelo professor Adriano. E também sou cientista de dados na Cipópolis, que foi onde eu comecei a minha vida profissional, desde quando eu me formei, na verdade, desde o estágio. E venho, então, trabalhando nesse lugar de dados, com bastante interface na mobilidade urbana. E, bom, enfim, vou apresentar aqui um pouquinho dessa jornada. Vamos ponto para cá? Obrigada. Bom, a Cipópolis é uma empresa que nasceu em 2014 e o Roberto ali no cantinho. Bom, a Cipópolis é uma empresa então, que nasceu em 2014 e desde essa época vem trabalhando com um contato muito forte com governos e várias instituições também multilaterais. Então, a gente tem muita experiência trabalhando com prefeituras, mais recentemente também estamos trabalhando com o governo federal e organizações como o Banco Mundial, o ITDP, IEMA, enfim, o BID. E o foco sempre, assim, desde 2014, né, nasceu muito vinculado à questão da mobilidade, principalmente à questão do transporte público. Mais recentemente, esse leque tem se ampliado, a gente tem falado de mobilidade considerando outros modais e considerando também outros aspectos sociais, econômicos, ambientais, mas sempre com essa essência de incorporar dados a essa discussão e ao processo de tomada de decisão quando a gente fala de gestão de cidades, né? E aí, trazendo assim um panorama rápido do que é o ideal, né, e o que embasa todo e qualquer desenvolvimento que acontece nas Cipópolis, a gente entende que hoje a gente consegue ver isso, né, de forma bastante concreta, que hoje o que está acontecendo é uma generalização muito ampla de processos e a gente tem vários dispositivos funcionando e coletando dados o tempo inteiro. Esses dados muitas vezes são disponíveis, né, a gente consegue até acessar, mas a gente nota que ainda tem algumas barreiras para que isso efetivamente vire informação, conhecimento e faça parte da tomada de decisão quando a gente está falando de gestão pública e, enfim, problemas públicos no geral. Então, para trabalhar com dados, a gente sabe que existe um custo, né? Existe uma energia muito grande em ter pessoas que consigam manipular isso, que consigam processar e tratar esses dados. A gente sabe também que, olhando mais para o contexto de gestão pública, né, existe uma certa dificuldade de integrar dados e fazer com que várias bases de dados se conversem, ainda mais quando a gente pensa em organizações que funcionam mais ou menos como se fossem silos, né? E nesse contexto, né, a gente sabe que existe um potencial de geração de conhecimento, de ganho de eficiência, enfim, de produção de informações que são extremamente relevantes para a gestão pública, mas que é pouco explorado. E exatamente nesse contexto que a gente atua,
Então, produzindo conhecimento com base em dados que já existem, que já são produzidos continuamente, mas que muitas vezes a gente não exploraria se não houvesse uma dedicação específica para isso, né? E, bom, em contrapartida, o que a gente vê também hoje, né, e agora trazendo um pouco para o contexto urbano, são cidades que estão crescendo, né, principalmente quando a gente fala de América Latina, de países subdesenvolvidos. A gente vê esse contexto que as cidades estão crescendo, os problemas têm ganhado complexidades cada vez maiores e dimensões também cada vez maiores, e toda essa complexidade, né, vai acabar se manifestando em várias nuances, mas em vários aspectos que são muito concretos para a gente, né, para a gente que é cidadão. Então, a gente vê implicações sociais, econômicas, ambientais, e isso, evidentemente, se manifesta na forma com que a gente vê as cidades, né? Então, hoje se discute muito, e obviamente com razão, né? Questões de poluição, de tráfego intenso, segurança viária também. E tudo isso é muito difícil de ser atacado e de ser resolvido considerando os métodos tradicionais, né? Ou métodos talvez que sejam mais analógicos quando a gente pensa em gestão de cidades ou em mobilidade urbana. Então, o que a gente se propõe a fazer conectar, né, esses dados que são produzidos em várias fontes, e aí, agora também fazendo já um recorte para a mobilidade, né? A gente tem trabalhado muito com dados de sinistros de trânsito e ocorrências de acidentes, tanto explorando tanto aspectos relacionados aos veículos que estão envolvidos, mas, enfim, gravidade de acidente, vítimas e também o componente espacial desse tipo de ocorrência. A gente incorpora também, tem trabalhado muito com questões relacionadas ao clima, então chuva, a gente trabalha com algumas parcerias com o Clima Tempo, por exemplo, para fazer esse tipo de monitoramento, e questões demográficas também, que é muito difícil a gente falar de problemas públicos sem vincular essa questão de demografia e de quem é a população que está sendo afetada ou, enfim, que está participando desse processo de alguma forma, né? Um caso que também é muito destacado assim na atuação das Cipópolis tem a ver com processamento de dados, agora já falando de dados em tempo real, né? De GPS, que são os dispositivos que ficam embarcados nos ônibus, e esse é um caso muito típico de dado que é gerado continuamente em várias cidades, várias redes de transporte do Brasil inteiro, mas que ainda existe uma dificuldade grande de ser processado e de ser utilizado na prática, porque é o melhor exemplo, acredito, desses que eu trouxe aqui, né? Que se caracterizem como Big Data. Então, dado que é gerado em alto volume, em alta frequência e demanda um tratamento muito, ou ferramentas muito próprias, né, para serem explorados. Então, o que a gente faz em cima dessa gama de dados que já existem, né, é propor modelos ou estabelecer processamentos de dados que vão conseguir promover ou construir novas informações com base em toda essa riqueza de dados brutos que são gerados. E um caso que, assim, já foi aplicado em várias cidades, tanto do Brasil quanto da América Latina e algumas cidades da Europa também, é um produto, uma plataforma que funciona no formato de painel web, que foi concebida, se chama Transit, e no Transit o que a gente faz é esse monitoramento em tempo real da operação, da frota, dos veículos, que nas redes de transporte onde a gente monitora, onde a gente consegue acessar esse dado. E é a partir disso, né, ele consumindo APIs, enfim, tem uma gama de possibilidades para esse dado ser disponibilizado, mas é consumindo esse tipo de informação que a gente consegue fazer alguns controles e, enfim, propor, por exemplo, fiscalizações ou extrair métricas históricas também do que está acontecendo efetivamente na operação do transporte público. E, em particular, algumas métricas aqui que a gente monitora e que são bastante relevantes quando a gente pensa também em planejamento de transportes é estimativa de velocidades, assim a gente consegue fazer algumas avaliações, por exemplo, de impacto quando a gente implementa corredor, faixa exclusiva, esse tipo de intervenção no viário. A gente consegue ver também algumas oscilações de frota, então é muito interessante quando a gente está olhando para grandes eventos, por exemplo, que acontecem, ou, por exemplo, shows. No Rio, a gente é até fácil ver isso, porque no Rio sempre acontece muita, muita coisa nesse sentido. Ou também
por exemplo, greves, a gente consegue estimar o impacto de quanto deixou de ser ofertado de viagens, enfim, ou de passageiros que deixaram de circular, por exemplo, num determinado período. E mais recentemente também, e já entrando também numa discussão que é bastante vinculada com questões climáticas e, enfim, tem surgido e tem ganhado muita atração no Brasil a discussão sobre eletromobilidade e eletrificação das frotas de ônibus, e nesse sentido a gente também tem atuado tentando propor algumas formas mais analíticas ou que tragam mais evidência na hora de tratar desse problema, né? A gente sabe que tem algumas incertezas que permeiam essa discussão e muitas dúvidas também de quem vai operar e de quem vai gerir esse tipo de transporte. E algumas dessas dúvidas são, por exemplo, onde a gente deveria instalar a infraestrutura de recarga, qual é a influência da topografia, considerando um determinado território sobre a circulação dos veículos, o quanto de energia se gasta, o quanto custa consumir esse tanto de energia, qual é a frota elétrica que a gente precisa também para operar, considerando que muitas vezes os veículos não podem passar por uma substituição de 1 para 1, né? Como a gente vai precisar colocar o veículo para carregar, talvez a gente precise de um outro para cobrir esse primeiro, né? Enquanto ele está na recarga. Enfim, para fazer tudo isso, evidentemente a gente também consegue buscar dados de várias naturezas. Então, por exemplo, dados de topografia, a gente tem utilizado alguns mapeamentos altimétricos, que são dados públicos, são dados abertos, mas usando isso em conjunto com as informações que são específicas e relativas a cada rede de transporte que a gente estuda e que a gente participa aí da gestão, né? Além disso, quando a gente fala de quanto custa a operação, também não tem como falar disso sem olhar, por exemplo, as tarifas da ANEEL, que também são dados públicos, mas que a gente incorpora quando faz esse olhar mais minucioso sobre como funciona a rede de transporte da cidade também. Então, o que a gente entende hoje é que a integração de dados, né, isso, como eu disse antes, permeia a construção de todos os produtos e todas as soluções que a gente desenvolve, mas não é uma questão de falar por que não integrar os dados, mas a gente já entendeu que é uma questão mandatória, né? Problemas que são muito complexos, que são muito grandes, vão necessitar desse olhar que cobre, né, perspectivas muito diversas e muito amplas para conseguirem ser atacados. Então, bom, de forma bastante resumida aqui, trazendo um recorte do que a gente tem trabalhado com mais intensidade agora. São esses alguns dos produtos e plataformas que a gente trabalha. Obrigada. Obrigada, Camila. Para quem já trabalhou no setor público, uma ferramenta como essa, a gente percebe que é um mundo infinito, né? E a gente que fala muito dentro do Centro de Estudos da Cidade, laboratório, você trouxe aqui demografia, trouxe saúde, trouxe meio ambiente, trouxe mobilidade, transporte, é uma temática muito multidisciplinar, né? A gente não está falando só de mobilidade urbana, a gente está falando de um conjunto. Agora eu vou abrir então para o Adriano Borges, que é nosso professor aqui do INSPER, coordenador acadêmico do Centro de Estudos das Cidades, Laboratório Arquifuturo, pesquisador pós-doutor em Estudos Urbanos, mestre e doutor em Administração Pública. Fica à vontade, Adriano. Obrigado, Luísa. Bom, obrigado, Sérgio, pelo convite, Helena, por organizar esse evento e a todos que estão participando como palestrantes e a quem está aqui também em audiência, muito obrigado. Não sei se a gente teve o mesmo problema, Camila, eu também cheguei um pouco atrasado, peço desculpas. Também tive um problema aqui na quadra de cima, mas acho que o problema foi diferente. O meu foi um problema de mobilidade. E não foi que eu peguei congestionamento, não foi que eu não consegui parar o carro, quem estava de carro, não foi porque eu fiquei preso no transporte público, foi porque eu fiquei preso no elevador. Mobilidade mais segura que existe, eu fiquei preso no elevador no 467 aqui, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, peço desculpas. O que eu queria comentar, né, trazer um olhar para uma outra questão relacionada a dados e mobilidade urbana, olhando um pouco mais para as políticas públicas de mobilidade, para a atuação dos governos no campo da mobilidade e o papel dos dados, né? Dados já sempre foi uma ferramenta da gente criar
formas de gestão mais eficientes, da gente ter processos mais eficientes, da gente ter ações públicas que fossem efetivas para resolver problemas, desde o Jon Snow descobrindo a causa da cólera e fechando a bomba lá em Londres, que é uma ação coletiva para um problema público, que a partir de dados você consegue tomar uma decisão eficiente e resolver aquele problema. Desde Jon Snow até hoje, a gente vem ampliando fortemente a nossa capacidade de olhar para dados, a nossa preocupação com a boa gestão baseada em dados, mas principalmente nas últimas décadas a gente viu uma explosão da possibilidade, do potencial de uso de dados para processos mais eficientes na iniciativa privada, mas também muito na iniciativa pública, seja no campo das cidades inteligentes, seja no campo das políticas públicas baseadas em evidência, seja no público aí, no campo de soluções de tecnologias inovadoras e algumas das que vocês estão mostrando aqui que podem ter aplicações não governamentais, mas também muitas aplicações governamentais, como a própria Heloísa disse, né? Estando no governo, a gente vê como que soluções como essa poderiam tornar gestões mais eficientes. E nesse campo, a gente viu muitos avanços, né? O Brasil tem uma capacidade de ter governos eletrônicos muito eficientes para a prestação de serviços e, em algumas áreas específicas, um uso muito eficiente de dados. Se a gente pensa no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, todo o campo de atuação das políticas de saúde, com a constituição do SUS, houve também a constituição do DataSUS, de um sistema de informações centralizado, padronizado, capaz de juntar informações de uma prestação de política pública extremamente complexa, fragmentada, descentralizada, mas que consegue compor um sistema único de informações sobre políticas de saúde e sobre saúde de forma geral na sociedade. Se a gente olha também para os SUAS, também há o DataSUAS e há o CadÚnico, instrumentos fundamentais de informação para a gente desenhar políticas mais eficientes. Se a gente olha para a mobilidade, a gente vê um grande deserto de sistemas de informação unificados. O que a gente vê são algumas bases de dados, a gente vê algumas experiências, mas a gente não existe hoje um sistema único de informações sobre mobilidade. Na verdade, agora existe, recentemente criado, ainda em criação, porque ele peças que ainda não se encaixam tão bem, mas agora que a gente está discutindo um sistema único de mobilidade, né, que a crise da mobilidade foi colocada a partir da pandemia e a gente teve que socorrer municípios para que seus sistemas não simplesmente colapsarem, e o governo federal finalmente se coloca de forma um pouco, né, muito por pressão e necessidade, de forma mais ativa no campo da mobilidade, e começa a se discutir de fato um sistema único de mobilidade. É fundamental também que a gente leve muito a sério a ideia da criação do sistema de informações de mobilidade urbana, que já foi criado formalmente, né, ele já é hoje um instrumento, a gente já tem dados sobre o sistema de informação de mobilidade urbana. Ele é hoje basicamente alimentado por uma pesquisa feita pelo Ministério das Cidades, que é a PMOB, a Pesquisa Nacional de Mobilidade, mas ele está sendo criado de forma muito incipiente ainda, olhando para os outros sistemas de informação que a gente vê acontecendo no governo federal. Tudo bem, a discussão sobre o Sistema Único de Mobilidade também está incipiente, está ainda tramitando, ainda não está nem aprovada, nem estruturada, o desenho ainda é uma questão. O que eu quero trazer aqui é que a gente falar de um sistema, de uma política federal, de uma criação realmente de uma atuação nacional mais integrada, passa também por a gente criar sistemas de dados mais integrados. No campo da mobilidade, então, a gente tem uma operação extremamente fragmentada federativamente, porque municípios implementam uma parte do sistema, né, operam uma parte dos sistemas de mobilidade, governos estaduais operam outra parte desse sistema, que muitas vezes operam nos mesmos territórios, mas de forma completamente desintegrada, e o governo federal tem atuações também mais dispersas. Não é muito diferente do que as políticas de saúde, mas as políticas de saúde se constituíram com o SUS e com todo o arcabouço que vem junto, institucional, tecnológico, de procedimento, de gestão,
se constituiu hoje como um sistema que se conversa. Fundamental que a gente também caminhe nesse sentido na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Tem aí um elemento adicional que, além de você hoje não ter protocolos exatamente claros de como municípios devem organizar seus sistemas de dados, alguns protocolos surgem muito pela iniciativa privada, e quando a gente discute dados de mobilidade urbana, né, a gente olha para casos como a Cipópolis, como do nosso colega da Sensebox, coisas inovadoras estão surgindo no campo do privado, de algumas startups fazendo operações muito ligadas à mobilidade ativa, muito ligadas à inteligência de dados, mas se a gente estivesse discutindo sobre dados de saúde, a gente estaria discutindo sobre o DataSUS, a gente estaria discutindo sobre as políticas nacionais de dados, a gente teria um conjunto de dados muito amplo para trabalhar, e no campo da mobilidade não. No campo da mobilidade a gente vê soluções que aparecem muito da inovação, porque é um campo também muito avesso à inovação à adoção de tecnologia, principalmente no campo da mobilidade do transporte público, né? Como é uma operação feita por empresas, se o sistema é fragmentado em termos federativos, é muito concentrado em termos de operação, com barreiras de entradas muito grandes. Então, novos players não aparecem nesse campo com facilidade. É preciso muita pressão para que os players atuais adotem novas tecnologias, eles demoram para adotar novas tecnologias, eles não são produtores de inovação, eles adotam inovação. Então, a gente discute casos como esses que a gente tem discutido aqui hoje, mas que no campo da política pública tem muito pouca penetração. E aí, nesse sentido, quero reconhecer que tem um esforço aí de criação do sistema de informação de mobilidade urbana nacional, mas que hoje é basicamente alimentado por uma pesquisa do Ministério das Cidades com mais de 250 mil habitantes, e não há um processo de realmente criação de padrões de base de dados municipais sobre mobilidade que pudessem conversar e compor uma base nacional, como acontece em algumas políticas que a gente vai indo melhor do que outras. Quando a gente fala sobre bases nacionais, em geral, no campo da mobilidade, a gente vai falar de bases de segurança viária. Como a Camila falou, a gente está trabalhando com dados de segurança viária, de acidentes, de sinistros de trânsito, porque esses dados também vêm dos sistemas de informações da saúde, ou dos sistemas de informação das polícias, que também são mais centralizados porque são geridos por governos estaduais, então é mais fácil, não é tão fragmentado quanto a gente observa no campo da mobilidade. Então, hoje você tem RENAEST, você tem InfoSiga, são consolidações de bases de dados relacionadas à segurança que permitem que a gente avance nessa discussão, crie políticas mais efetivas, mas no campo da operação dos sistemas de mobilidade, no campo realmente do acesso e da acessibilidade que está sendo promovida por esses sistemas, a gente ainda está há alguns anos-luz. Um outro ponto que eu queria mencionar, para a gente depois poder debater também aqui entre nós, é que dados também não é nada se não houver inteligência de dados. Então, não adianta a gente produzir um monte de dados, não adianta a gente ter um SIMU, um sistema de informações de mobilidade urbana super eficiente, que consiga finalmente juntar esses dados todos, mas se a gente não tiver inteligência de dados, de olhar para esses dados, esse monte de registros e transformar isso em histórias, narrativas, análises que façam sentido para melhorar a prática. E não adianta nada a gente ter dados se a gente não tiver inteligência, não adianta nada a gente ter inteligência se a gente não tiver capacidade de resposta. Então, isso tem que virar, de fato, mudança no desenho das políticas, uma operação mais eficiente e aí, novamente, volto ao como a gente hoje constrói as políticas municipais de transporte público, as estaduais também, mas como essas políticas são operadas em contratos extremamente rígidos, com pouca capacidade, pouca flexibilidade para realmente ter uma capacidade, uma resposta, um ajuste operacional a partir de dados. Então, a gente fala sobre dados, mas tem uma cadeia de coisas relacionadas que é fundamental a gente pensar e atuar sobre, se a gente quer que, de fato, os dados sejam mais utilizados, eles se tornem, no final, melhoria do serviço para o cidadão.
melhoria da capacidade de mover pessoas na cidade, de promover acessibilidade com meios mais eficientes através do transporte público. E aí tem também alguns pontos que dentro da discussão de mobilidade, aí só para finalizar e colocar um pouco de lenha na fogueira, para a gente continuar essa conversa, tem também alguns pontos que a gente não vai resolver só colocando boas bases de dados, só simplesmente adotando ações baseadas em dados ou baseadas em algumas evidências. Dois pontos que são hoje temas muito quentes na discussão sobre mobilidade, que fundamentais a gente ultrapassar para conseguir chegar a outro nível de serviço, mas que não vão simplesmente se resolver com dados, mas sem dados também não vamos conseguir avançar. A ideia de mobilidade como serviço. Mobilidade como serviço passa muito, sem dúvida, por inteligência de dados, integração de sistemas de dados, integração tecnológica, mas passa também por uma discussão sobre tarifa, passa por uma discussão sobre operação, passa por uma discussão sobre integração de operadores, e principalmente a gente está falando de uma mobilidade como serviço que inclua a mobilidade pública, né? O transporte público, senão a gente vai falar só no campo privado. E um outro tema também que é muito quente na discussão de mobilidade, que também não se resolve simplesmente com bons dados, não é uma panaceia, é a questão da gestão metropolitana do transporte público. Também passa, obviamente, por dados, mas se a gente não olhar para a regulação, para o Pacto Federativo da Mobilidade, se a gente não passar a olhar para quem cuida hoje do quê e como esses atores deveriam estar mais integrados e como isso passa por rearranjos tarifários, rearranjos de financiamento e de governança, não adianta a gente achar que os dados vão permitir essa integração, porque isso envolve coordenação operacional, que é muito mais complexa do que simplesmente usar dados. Coloquei alguns pontos aqui também para a gente poder continuar essa conversa. Obrigado. Obrigada, Adriano. Acho que são bons pontos. Como alguém que estudou governança interfederativa no mestrado, eu me sinto contemplada com a última fala. Bom, vou abrir aqui para perguntas, então, para os presentes presenciais. O Sérgio acho que vai fazer a última fala? Não sei. O que você acha? Não, quer falar agora? Pode falar, Sérgio, não era... Acho que eu abri o online e quem está aqui presencial... o pessoal que está online consegue perguntar? Pelo chat, gente. Quem está aqui? Ou quem está aqui na frente também, gente. Assim, Felipe, Camila, Sérgio, podem começar e instigar o pessoal. Vamos lá. Tem algumas coisas que foram faladas aqui que eu acho bem bacana, porque nós lá do Hub, a gente tem uma função muito importante de integrar os alunos e ex-alunos a desenvolverem projetos inovadores. Ora, inovação incremental, talvez resolver problemas mais próximos da realidade atual, ora tentando pensar no futuro, né? Como que a gente utiliza N alternativas para trazer maior sustentabilidade para o planeta e para o país como um todo. E aí eu acho engraçado porque a Camila falou, né, o Adriano também, sobre as dificuldades que tem na questão de uso de dados, né? A gente tem um projeto aqui de um aluno que começou, um aluno chamado Marcelo Lisboa. Ele não é parente do Marcos Lisboa, eu já perguntei várias vezes, eu sempre tento fazer piada com o sobrenome dele, mas ele fala que não tem nada a ver, que ele é a outra parte da família. E ele tem desenvolvido uma solução solo, é ele sozinho, onde ele conecta dados sobre a parte da cidade, de questão de movimentação de carros e disponibilidade de vagas de estacionamento, para tentar entender como que ele melhora o trânsito na cidade pela ótica de quem tem carro, que precisa usar o carro, principalmente prestador de serviço, que é dependente de carro, e como que ele consegue permanecer menos tempo procurando vagas e como que isso se desdobra em economia de emissão de carbono, de gás carbônico e outras questões, né? Consumo de gasolina e tudo mais. A gente vê que ele tem uma série de dificuldades porque existem grandes players no mercado que consolidam informações que seriam muito úteis, mas que a dificuldade de comunicação com esses grandes players não possibilita a viabilidade mais rápida do projeto dele, que começou aqui na escola como um projeto final de engenharia, a se transformar numa empresa e a contribuir de volta para a sociedade com um valor gerado, né? Então, a gente tem ajudado ele muito, ele está numa jornada empreendedora, a gente está falando de um jovem que está querendo empreender e que encontra uma série de barreiras.
Por outro lado, a gente também tem, eu acho que até deve estar assistindo online, porque ele comentou que ia participar. A gente tem um outro aluno aqui na escola que ele tem, de novo, né, pela ótica da iniciativa privada, e até às vezes eu fico constrangido de falar tanto da iniciativa privada, mas pela ótica da iniciativa privada, ele tenta começar a construir ecossistemas de posicionar painéis e construir uma rede de cargas de baterias para veículos elétricos, para que viabilize maior utilização, maior disponibilização, maior geração de serviços para, por exemplo, postos de gasolina e outras entidades, por exemplo, estacionamento de shopping e outras iniciativas, mas ele também encontra certa dificuldade por conta de a indústria nacional, ele tem que importar muitos aparelhos, muitas vezes ele não tem condição de ajudar, mas que é um projeto grande, que tem um impacto bacana e que ele tem encaminhado. Né? Fora outras iniciativas, né? A gente tem aqui dentro da escola o antigo projeto final de engenharia, que agora se tornou Capstone, onde grandes empresas trazem desafios, né? Então a gente vê muita empresa que tem uso de tecnologia para prever, por exemplo, incidentes climáticos, para ajudar no planejamento urbanístico. A gente tem grandes empresas, né, de tecnologia, infelizmente não posso citar o nome, mas onde ele consegue fazer um estudo da geração de gás carbônico pelos entregadores e como que isso impacta na tomada de decisão para que sejam reduzidas as emissões e que se possam ter maior inteligência na tomada de decisão de que se utilize entregadores com bicicletas e não com motocicleta a combustão. Então, a gente vê que tem uma iniciativa, aqui dentro da casa a gente tem outras startups, por exemplo, a Motu, com bike, com a moto, começando um projeto de moto elétrica, a própria eMoving, que acho que muitos de vocês conhecem o Gabriel muito bem, ele está sempre integrado, né, aqui com a escola, ele também tem esse objetivo de trazer uma alternativa para a cidade. Então, a gente vê que assim, há um esforço do pequeno e do médio empreendedor, que ele quer reduzir essa distância da iniciativa privada para a iniciativa pública e trazer melhores condições aqui para a cidade, né? Então, a gente vê que é um esforço que ainda está no comecinho, mas que a gente pode, se unindo, né, unindo forças aí, trazer cada vez melhores soluções para a cidade como um todo. Né? Obrigada, Felipe. Pode falar, Roberto. Quer falar? Tá. Obrigado. Não, só queria contribuir um pouco com a discussão. Primeiro, obrigado pelas apresentações, foi muito interessante, sempre aprendo um monte de coisa. O Adriano falou de alguns desafios, né? Desafios de problemas concretos ali de gestão metropolitana e tal. Mas eu acho ainda que tem um outro desafio que tem muito a ver com a fala do próprio Adriano, que é que quando ele falou que não adianta ter dados se a gente não tem como agir e usar isso para tomar decisão e tal. E ainda acho que tem um problema que aí eu devolvo para os advogados do palco e gestores públicos, que é de também preparar a gestão pública e os mecanismos que a gestão hoje tem de contratação, de licitação, de avaliação de contratos, para que eles não possam só usar os dados, mas que eles também se adaptem às facilidades que esse monte de dados que estão sendo gerados pelos sistemas de mobilidade, as informações que eles geram. Então, um caso concreto, a gente tinha uma agência de transporte que durante a pandemia o cara sabia exatamente quais linhas precisavam de reforço de frota, quais linhas ele podia diminuir a frota, mas ele não podia fazer nada porque o contrato dele com as operadoras exigia uma frota mínima que estava contratada e ele sabia que aquela frota era inútil, mas ele não podia mudar porque ele já tinha um contrato feito, que era em cima de uma quantidade de ônibus e tal. Então, eu acho que também tem um campo aí para pensar em novas formas de contratar o transporte, novas formas de administrar o transporte, outros quantitativos de contrato, como é que você garante um bom serviço sem necessariamente amarrar a formas antigas de avaliação da qualidade do serviço e usando as possibilidades que a tecnologia permite, né? Então, sei lá, em outras áreas já tiveram revoluções, né? Hotel, né? O Airbnb mudou um pouco o jeito de você escolher um lugar para ficar e só é viável graças aos dados que existem ali e tal, que viabilizam uma nova forma de negócio, né, de contrato. E acho que falta um pouco pensar também do lado da mobilidade como que a gente consegue modernizar as estruturas legais aí, e os contratos sei lá, outros mecanismos de avaliação para se aproveitar mais dessas informações.
Obrigado, Roberto. Ouvindo as falas aqui, acho que a gente pode estabelecer algumas questões, né? Hoje é muito fácil gerar dados. A capacidade de geração de dados, essa maquininha chamada celular, que se disseminou, né? É difícil uma pessoa que não tenha um smartphone hoje, uma capacidade enorme de registrar movimentos, registrar intenções, registrar ideias. Então, a gente tem uma capacidade enorme de gerar dados. O Roberto trouxe o exemplo do Airbnb, do hotel. A gente tem na mobilidade o exemplo do transporte por aplicativo, que completa agora 10 anos de chegada nas cidades e que mudou completamente o desenho. Não completamente, mas mudou significativamente o desenho dos transportes. Basicamente, resolvendo um problema de dado, de assimetria de informação. Existiam motoristas de táxi que queriam transportar pessoas, mas não sabiam onde as pessoas estavam. Existiam pessoas que desejavam ser transportadas por táxi, mas não sabiam onde os táxis estavam. Então, existia uma barreira enorme. Você ficava na rua, acenando, para na aleatoriedade da sorte de encontrar, ou ia até um ponto, torcendo para lá ter um carro. De repente, alguém disse, espera aí, se eu, através de dados, eu casar essa informação, eu resolvo o problema. E resolveu. E isso abalou pilares da mobilidade de forma muito intensa, né? O transporte público foi muito afetado e continua sendo muito afetado por isso. O Adriano trouxe um elemento que eu acho muito importante, que combina com o que você falou, que é um pouco a falta de acompanhamento na mesma velocidade que a gente evolui tecnologicamente. Mas isso é cultural, isso é um pouco assim mesmo, né? Eu não diria que o setor de transporte é mais conservador que o setor hoteleiro. Você tem, infelizmente, um comportamento humano de defesa do seu modelo. E é muito. Você precisa passar por uma crise, às vezes, para romper com esse modelo. E eu acho que a crise de mobilidade urbana que a gente está passando acelera. Uma relação à governança. O Adriano trouxe a questão metropolitana, a gente já falou muito disso aqui no INSPER. Vamos traduzir em português muito claro. É uma verdadeira maçaroca a gestão de mobilidade nas grandes cidades brasileiras. Nas cidades pequenas é mais fácil porque a intervenção do Estado praticamente não existe. Mas nas zonas metropolitanas, a convivência entre Estado e município ela é desintegrada. E a União, que agora tenta desenvolver esse sistema de dados, ela exerce pouco papel de liderança. A União tem uma capacidade enorme de liderar porque ela transfere recursos. Então, por exemplo, quando teve na pandemia que pagar o transporte do idoso para tentar diminuir a crise da mobilidade urbana, a gratuidade do idoso é dada pela Constituição Federal. Quem paga são os usuários pagantes. Durante a pandemia, alguém disse: olha, vamos usar a gratuidade do idoso para diminuir a crise. Então, a União vai pagar pelo transporte do idoso gratuito, que é correto, porque ela criou a gratuidade, né? Só que ela não tinha dado para fazer isso, e até hoje não ficou claro como é que isso foi pago. Ela poderia, por exemplo, dizer: eu vou ressarcir parte da gratuidade do idoso, porém, só para os municípios que aderirem a esta base de dados e alimentarem esta base de dados. Isso foi o que aconteceu com o SUS. A União ressarce as despesas dos municípios, por quê? Porque o município está plugado numa base de dados. O município não pode dizer: eu vou mandar num formato de um software que eu desenvolvi aqui. Mas eu queria concluir esse comentário do Roberto dizer que tem uma dificuldade ainda maior, que é de natureza cultural e política. Nós estamos vivendo um momento muito estranho da quadra do desenvolvimento da história humana, onde a Terra plana consegue ter um percentual de adeptos imenso, onde a negar a vacinação passa a ser uma bandeira política para dizer a verdade. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que negar dados e evidências passou a ter muito valor. Então, nós podemos gerar dados, nós podemos ter base de dados, podemos ter sistema que transformam os dados em informações gerenciais, mas a gente começa a ter dificuldade em ter políticos que usem os dados para elaborar política pública, porque as pessoas passam a acreditar contra as evidências. Então, você veja, todos os especialistas de mobilidade urbana do mundo sabem que fazer corredor de ônibus, fazer vias para o transporte público é mais eficiente do que incentivar o transporte individual motorizado. Aliás, não precisa, é alfabetizado e foi alimentado na infância e entende que isso é uma verdade. Só que a gente não consegue executar essas políticas. Porque há uma crença de que o carro
consegue ser majoritário. Então, nós temos uma outra dificuldade adicional hoje, nós vamos vencer uma batalha cultural. Quer dizer para as pessoas que dados e evidências e a ciência é fundamental. Eu participo de um grupo de mobilidade urbana, não vou dizer qual, com ultra especialistas, e muitos deles negam as mudanças climáticas. Negam que a atividade humana provoque as mudanças climáticas que a gente está vivendo. A gente está numa enrascada muito grande, que acho que esse passo antecedente. Nós precisamos ganhar essa batalha, né? Mostrar a importância e a relevância da ciência, dos dados e das evidências. Porque eu acho que essa é a principal barreira hoje para a gente avançar. Obrigada, Sérgio. Depois dessa, né? Fica complicado aqui qualquer ação, gente. Um pouco pessimista. Alguém mais otimista? Tô brincando. Não, mas acho que é interessante isso que você falou, né? Das mudanças climáticas. Acho que a proposta do instrumento do Kim ajuda muito nesse sentido, né? Porque você consegue ver no mapa, exatamente no mapa, onde você está, com mais aglomeração de partículas no ar e várias outras informações, temperatura, você consegue medir ao longo de um trajeto, né? Ele sabe o que aquela pessoa está de fato respirando. Você fala, já é um dado, é muito claro isso, né? Se passar por um parque, vai funcionar de uma maneira. Se passar pela Faria Lima, provavelmente vai ter uma outra captação. A Helena passa por lá, depois ela conta pra gente como está a poluição do ar da Faria Lima. Tá ruim, né? Quer falar? Obrigada pelo debate. Acho que, bom, para quem está online, meu nome é Helena. Eu sou coordenadora adjunta do Observatório junto com o Sérgio. O Adriano também é um professor que faz parte do Observatório junto com a gente. Muito legal tá conectando todas essas pesquisas. Eu não conhecia tão a fundo o trabalho da Psicópolis. O trabalho da rede, eu tenho a Sensebox e sou uma testadora e empolgada com os resultados. Acho que o Adriano e o Sérgio trouxeram questões muito importantes e o Roberto também. Quando a Camila falou sobre o trabalho de vocês, eu fiquei muito curiosa, porque é um trabalho que é muito importante para a política pública, para incidir com política pública, né? Pensando todos esses dados do transporte público. Mas aí eu fiquei pensando, eu imagino que isso seja uma inquietação de vocês também, como que é essa amarra com a política pública, né? Como que vocês são contratados com enfim, toda a burocracia da lei de licitação, como que funciona isso, se vocês conseguem avançar, se a atuação é com empresa privada, e fiquei curiosa a partir desse olhar do direito institucional mesmo, e assim, sugestões, o que vocês têm pensado, o que vocês têm refletido a partir muito do que o Roberto trouxe, né? A gente tem uma legislação que, ao mesmo tempo, é importante também para o cumprimento e rigidez desses contratos, mas que não acompanha a rapidez, como toda a legislação, não acompanha essa rapidez tecnológica, e a gente está numa era que a gente precisa disso, né? Para evoluir, para pensar principalmente mobilidade urbana. Posso juntar mais uma pergunta? E aí Obrigada pela apresentação. Meu nome é Bruna. E, bom, só fazer um comentário que você disse, Sérgio, que para quem foi alimentado e alfabetizado quando criança, sabe que corredor de ônibus, a gente tinha uma candidata à prefeitura dessa cidade que sugeriu colocar Ubers para transportar pessoas da periferia ao centro de São Paulo. Então, nem todo mundo tem essa clareza. Depois fazer teleférico pela cidade toda. Essa cidade propunha permitir as motos nos corredores. Exato. Aqui a proposta de permitir que as motos fossem pelos corredores. Mas, enfim, só um parênteses. Aí, pegando o gancho da sua pergunta, né, da questão da legislação, que ela sempre ela nasce já desatualizada, né? E o que você mencionou, Adriano, e que o Roberto mencionou também,
não é um problema isolado da cidade de São Paulo, como o Sérgio mencionou, é um problema do transporte de urbano, né? De você sempre ter os mesmos players, né? E aí a minha dúvida é, o problema é nessa legislação que é rígida ou desse lobby tão forte desses mesmos atores, né? Porque às vezes a gente pode inovar a legislação, flexibilizar a legislação para que ela absorva essas inovações, né? Que ela seja mais dinâmica, mas se você tem sempre o lobby muito forte das mesmas pessoas atuando para que essa legislação, de certa forma, atue a favor deles, não funciona, né? Então, só para tentar entender um pouco melhor o diagnóstico da onde tem da onde é o gargalo. E, desculpa, já que eu estou com o microfone, eu queria perguntar para o Arthur. É uma pergunta bem basiquinha, desculpa, a gente fica pensando em perguntas bem capciosas e tal, mas era sobre a questão não especificamente da bicicleta, mas dos outros tipos de dados, se existe algum comprometimento dos cidadãos que são responsáveis por coletar esses dados em caso de qualidade de água, se eles têm algum compromisso, algum contrato que eles têm que, enfim, né, que a informação que ele está coletando e que ele está fornecendo para essa base de dados seja, enfim, verdadeira. Ótimo. Camila, acho que pode ir primeiro, depois a gente abre para o Arthur. Tá funcionando? Tá, né? Ok. Bom, então, falando um pouco sobre as formas de contratação, né? A gente sabe que compra pública, enfim, tem os métodos tradicionais, né? Então, licitação, ou a contratação também por dispensa, dependendo do valor que o projeto ali tem. E são caminhos possíveis, esses dois. Claro que depende muito do escopo, né? Depende do que está sendo proposto, mas a gente tem notado, assim, e isso chama muita atenção também quando aparece, assim, em alguma cidade, principalmente cidade, né? Que a gente trabalha mais, que já tem muitas prefeituras, secretarias que estão adotando a CPSI, compra de solução inovadora, como uma forma de contratação, e isso é muito interessante, em particular, né, para a gente, porque como a gente trabalha com problemas públicos e muitas vezes a gente precisa estar muito perto do poder público para desenvolver as soluções, faz muito sentido que a gente desenvolva isso de forma interativa e, digamos assim, aos poucos, né, seguindo bastante as metodologias ágeis para conseguir chegar numa solução ali, num produto concreto que a gente sabe que se adequa a processos, enfim, ao contexto ali da gestão pública e que, obviamente, consegue resolver ou responder perguntas que atualmente são feitas, né? Então, nesse processo de CPSI, já é uma forma de contratação onde a gente consegue prever esse desenvolvimento incremental e focar efetivamente em produzir alguma coisa que seja inovação, né? Enquanto que os outros métodos, os mais tradicionais, né, de licitação e tal, normalmente eles já querem uma coisa que é pronta, né? Então eles fazem uma série de especificações ali, coisas muito detalhadas, e você já tem que chegar com aquilo ali rodando, aquilo ali pronto, né? Evidentemente, depois de muitos anos de experiência, principalmente os produtos que a gente tem que hoje já são mais robustos, que já passaram por várias iterações com várias prefeituras, já conseguem fazer parte desse tipo de modalidade de contratação, né? Mas quando a gente está falando de desenvolver coisas novas, né, principalmente no momento que a gente está, onde a gente começa a atuar em áreas que são fora, assim, da mobilidade urbana, também nos apetece muito trabalhar nessa forma de CPSI. E também uma outra forma que a gente tem trabalhado muito é fazer parceria junto com entidades do terceiro setor, e aí essas entidades normalmente trabalham também em contato muito próximo, né, com o poder público, até porque a gente sabe que, enfim, existe uma atuação muito próxima. Agora, na pauta da eletromobilidade, a gente tem visto muito isso, então a atuação, por exemplo, do WRI, do ITDP, do C40, junto com prefeituras para fomentar essas discussões técnicas e desenvolver esses projetos que são bastante complexos, né, de serem implementados. Então, muitas vezes a gente trabalha com eles, mas também com a prefeitura, né? Mas numa contratação com eles, dando também um suporte técnico para eles, para coisas que são muito detalhadas, que envolvem processamento de dados em larga escala. A gente também tem trabalhado bastante dessa forma. Obrigada. Obrigada.
Obrigado, Roberto e Bruna, pelos comentários mais específicos pelo que eu falei. Eu acho que o ponto do Roberto tem toda a razão, assim, não que eu tenha uma resposta, mas o ponto que eu queria trazer é exatamente esse, assim, os dados, eles precisam ter um rebatimento na gestão. No final, a gente está falando sobre gestão, sobre processos de administração que precisam se modernizar também na medida em que novas fronteiras se abrem com o uso de dados para uma gestão mais eficiente. E a resposta vem, né, tanto em contratos que incorporem medidas que se abrem a partir do uso de dados, medidas mais flexíveis, em tempo real, permitir que haja uma capacidade de resposta, né? Quando eu falei sobre dados não é nada sem inteligência, inteligência não é nada sem resposta, é justamente isso, né? Você pode ter um super sistema, centro de inteligência de dados que consegue processar esse dado e chegar num diagnóstico, mas se esse diagnóstico não vira capacidade do prestador de serviço na ponta, na implementação da política, mudar a sua ação, não acontece, não adianta nada. A gente só produzir um bom engenheiro. Para a academia pode ser ótimo, a academia está louca para falar sobre inteligência. Agora, a política pública quer ação, quer a melhoria na ponta. Então, sem dúvida, o uso de dados em mobilidade passa por um processo de revisão dos processos de gestão dos contratos, das métricas de controle, das métricas de remuneração e da possibilidade de uso do dado para melhoria operacional em tempo real. Na questão da Bruna, eu acho que eu acho que dentro do campo de mobilidade, do transporte público especificamente, você tem um modelo de operação que ele tem altas barreiras de entrada. Os players não se renovam. São os mesmos atores há muito tempo, você tem ali trocas muito esporádicas, e isso favorece uma aversão à inovação. Você não tem players inovadores, com arranjos inovadores de prestação de serviço ou de financiamento, ou de operação. Eles fazem muito, e eles sabem fazer aquele feijão com arroz, e eles são muito apegados ao feijão com arroz. É claro que eles se inovam na medida, eles criam inovações e implementam inovações na medida em que eles veem a água batendo na bunda, alguma pressão, ou veem que se eles não fizerem algum tipo de inovação, eles vão ser superados por algum outro ator. Isso em qualquer mercado, mas tem mercados que têm menos barreiras de entrada. Então, o mercado de hoteleiro é um mercado que é muito mais pulverizado. Na medida em que você teve ali o surgimento do Airbnb e um novo ator entrou nesse mercado, que é o proprietário de um apartamento qualquer na cidade que pode colocar agora à disposição, o mercado teve que se mexer e se reconfigurar. Mas você não teve, você até teve ali barreira, né? O setor hoteleiro tentando barrar a entrada do Airbnb em várias cidades, conseguiu de verdade. Mas eles são muito menos articulados, muito mais pulverizados do que num setor de mobilidade. Mesmo quando veio o Uber para cá, né, a tentativa de bloquear o Uber foi muito maior do que de bloquear o Airbnb. No caso, pelos taxistas, que também eram um setor bastante articulado, mas tem peculiaridades no campo da mobilidade que também é diferente de outros setores. Mesmo no campo da saúde, que eu sempre trago, né, que eu acho que é um exemplo interessante de como dados são utilizados para criar respostas e tecnologias conseguem ser incorporadas. A gente tem muitos problemas na saúde pública, não tenho dúvida sobre isso, e grandes méritos da nossa saúde pública brasileira se dá pelo campo da prevenção, mas ainda assim a gente vê tecnologias hospitalares e tecnologias de tratamento sendo adotadas no sistema público sem muito problema. Por quê? Porque a gestão pública já conseguiu criar procedimentos em que isso acontece, né? A forma de contratação, a compra de equipamentos, a compra de tecnologia, e a prestação é diferente também. Então, eu acho que tem uma barreira que é do setor, mas também passa muito pela gestão. Então, acho que é toda uma cadeia que tem que se redefinir na medida em que dados abrem um novo potencial para a gente fazer uma gestão mais eficiente. Obrigada, Adriana. Bom, a última pergunta que foi feita foi para o Kim. E aí Oi. a gente... Vocês conseguem me ouvir? Ah, tá. Bom, acho que a minha resposta é bem simples, eu não sei.
Eu não sei como é que foi a articulação junto com as pessoas desses municípios, e porque foram vários municípios, não foi um só. Mas eu acredito eu acho que pelas outras tecnologias que a gente desenvolve, eu acho que dados, informações que são muito fora do padrão, ou eles são investigados individualmente, ou eles são retirados da análise final. Então, também... E isso adicionando, acho que um pouco do compromisso público, acho que da sociedade alemã, seguindo regras e seguindo manuais, assim, acho que é um pouco diferente. Então, também da nossa sociedade, né? Então, acho que também isso influencia, assim, na dedicação ali na coleta de dados. Obrigada, Kim. Sérgio, quer fazer uma fala? Não? Não? Então, tá bom. Não. A gente tem aqui um horário, a gente tem uma aula aqui na nossa sala agora há 1 hora. Então, agradecer quem participou online, quem participou aqui presencialmente, os nossos convidados todos, Márcia pela organização de sempre, e convidar todos para a próxima Sexta da Mobilidade, no próximo mês, dia 29, então, última sexta-feira. Provavelmente a divulgação vai chegar para todos vocês também, então inscrevam-se, participem e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, enfim. É isso.